Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 314, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. O perseguido. Então, conforme já dissemos, esses temas todos são categorias de seres que os mentores espirituais trazem até a casa espírita. Então, conforme vamos voltar umas 3 linhas para darmos sequência. Então, um terceiro apresenta-se com as carnes roídas pelos ratos e baratas. Eu não sei se você se lembra do último vídeo da noite passada, né? Nós tratamos a respeito desse assunto. Um espírito, né? Ele apresenta-se com as carnes roídas pelos ratos e baratas. Após um longo período de reclusão, quase todos trazem ainda no perispírito os estigmas de suas penas, cegueiras, deformações e mutilações, e na mente a lembrança de torturas e horrores inconcebíveis. Então nós tratamos até aqui no vídeo anterior, da noite anterior, quando comentamos aqui a respeito das equipes dos médiuns, dos doutrinadores, do compromisso, da responsabilidade. Eu não sei se você se lembra, ainda tivemos a oportunidade de dizer: Espiritismo é responsabilidade, Espiritismo é coisa séria, é compromisso. E acima de tudo, nós devemos nos colocar no lugar desses nossos irmãos, pois nós não temos noção da dor que eles trazem no eu. É uma dor tão dilacerante, mas tão dilacerante, porque é a dor da alma. A dor da alma é a dor mais horrível que existe. A dor física, se você toma uma morfina, por algumas horas acontece de amenizar um pouco a dor. Não é verdade? Mas a dor moral, a dor que o indivíduo traz na consciência, não há medicamento aqui na Terra. Espera lá. Não há medicamento na farmacopeia que possa eliminar a dor moral. Não existe um medicamento na farmácia. Você vai ao médico e diz assim: doutor,
O doutor não pode fazer nada por você. Você acaba retornando ao teu lar com aquela dor. Ele te receita morfina. Mas ao chegar em casa, 2, 3 horas depois, a dor retorna. Então aqui na Terra não existe medicamento na farmacopeia capaz de eliminar a dor da alma. Medicamento na farmacopeia. Pera lá. Mas o antídoto existe. Medicamento é uma coisa. Antídoto é outra coisa. O antídoto é nosso Senhor Jesus Cristo. O antídoto é a benevolência, é a indulgência, é o perdão das ofensas, é a paciência, é a resignação, é a aceitação, é a humildade, é o conhecimento, é o amor, é o caráter. Atributos, virtudes, essas as únicas capazes de não só sanar, como também de eliminar tudo quanto é tipo de dor que você estiver sentindo, que você esteja sentindo. Porque esses atributos trabalham na tua alma. Esses medicamentos atuam na tua alma. E é preciso entender que 101% das enfermidades físicas é o resultado de tudo que nós trazemos em nosso eu. Pois o professor sempre nos diz: mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Então trabalhemos esses atributos, essas virtudes, porque são os únicos antídotos capazes de remover, demolir tudo que nós trazemos no nosso eu. Agora é preciso dizer com todo respeito, a única ciência, filosofia e religião capaz de remontar as causas e nos condicionar esses meios todos chama-se o Espiritismo. Outra ciência nenhuma, outra religião nenhuma, enfim, ninguém, só o Espiritismo, essa ciência, mãe de todas as outras ciências, mãe de todas as outras ciências. Todas as ciências são úteis, são necessárias? São sim. Mas a única ciência que remonta as causas é o Espiritismo. Por isso devemos atuar no Espiritismo com responsabilidade, com compromisso. Porque não pensemos que nós adentramos ao Espiritismo
nós procuramos o Espiritismo para curarmos os outros. Não. Nós procuramos o Espiritismo, devemos procurar o Espiritismo para nos descobrir, para descobrir que sou eu, de onde eu vim, onde eu me encontro, qual o meu dever aqui e para onde eu vou depois desta. Só o Espiritismo capaz de nos fornecer esse roteiro. Além de tudo isso, a imortalidade da alma. Além de tudo isso, o porquê, ou melhor, os porquê, no plural, né? Das desigualdades, das desuniões, das divergências, o porquê dos obsessores, dos obsidiados, por quê a desigualdade física, neurológica, por que a desigualdade evolutiva? Só o Espiritismo capaz de nos fornecer esse roteiro. Por isso que quando nós batemos nessa tecla, que é de extrema importância que todos nós, na condição de médios, assumamos a responsabilidade, o compromisso. Não estou com isso querendo puxar a orelha de ninguém, e sim tentando mostrar à pessoa, você está desperdiçando tempo. Tempo é precioso, pois hoje você está aqui, amanhã pode ser que não, que retornemos à pátria espiritual, melhor que quando aqui nós chegamos, e não pior. Então vejamos, subitamente, ao cabo de agonias seculares, subitamente ao cabo de agonias seculares, séculos, essa agonia que perdura durante séculos. Porque existe obsessores que contraímos débitos com eles na existência passada. Então vamos pensar. Eu tenho 55 anos, permaneci quase 2 décadas na região umbralina, na última vez que retornei à pátria espiritual, por ter infringido os desígnios de Deus na última vez que eu estive aqui no corpo físico. Eu sei, por isso, por isso que eu estou narrando. Quase 20 anos permaneci nas regiões umbralina. Depois, uns 20 anos, me preparei e reencarnei. Então, vamos pensar 100 anos. Mas, e aqueles seres que encontram-se vinculados aos seus obsessores,
há 800 anos atrás, que se vinculou aos seus obsessores há 800 anos atrás. Mas existem outros mais antigos. 1.200 anos atrás, 2.000 anos atrás, 3, 4, 5. Isso aí, nós não temos uma bola de cristal para saber, devido à desigualdade. Por isso precisamos trabalhar com seriedade. Então, subitamente, ao cabo de agonias seculares, durante as quais resgataram-se através da dor, escapam à sanha de seus perseguidores, tornam-se inacessíveis aos seus processos, evadem-se das masmorras e libertam-se do domínio magnético sob o qual se encontravam. Em suma, a lei disse-o, basta. Aqui até mesmo o mais terrível perseguidor tem de obedecer. Então veja bem, existe o tempo de Deus e o tempo do homem. Como também é preciso dizer, nesse sentido aqui, que existe também o tempo do perseguidor e existe também o tempo do perseguido. Existe o período da masmorra. Existe o período da tortura. Tudo tem o seu tempo cronometrado. Agora vejamos. Por incrível que pareça, tanto o tempo de Deus quanto o tempo do homem, quanto o tempo do perseguidor, do perseguido, o tempo das trevas, da tortura, depende exclusivamente do torturado. Ali, naquele período, naquele processo sendo torturado, agir com humildade, com resignação, com aceitação. Pois os ataques para cima dele são imensos. Mas ele é aquele ser que busca se redimir. É aquele ser que já pediu perdão, já reconheceu o erro, já pediu uma oportunidade para reparar o erro que cometeu. E mesmo assim, ele não foi perdoado, e mesmo assim, não deram a ele a oportunidade dele reparar o erro. E mesmo assim, ele foi trancafiado nas masmorras. E ali nas masmorras, um período curto ou longo de tortura, mas a depender exclusivamente dele. Porque a hora que ele eleva o pensamento ao Pai, e que ele roga a misericórdia divina,
Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus tudo sabe. Deus tudo vê. Até os nossos mais recônditos e secretos sentimentos, pois o Pai não conhecer o Filho? Como assim? O Pai conhece o Filho. O Pai sabe tudo do Filho. Então, chega um momento que aquele indivíduo perseguido, ele consegue, através dos benfeitores espirituais, ele recebe uma força e ele se evade daquela masmorra. E a energia é tão grande que mesmo o perseguidor, sabendo, vendo, constatando a fuga do perseguido, imobilizado se encontra, paralisado por aquela energia divina, porque quem manda é Deus. Pois nós não podemos nos esquecer que nós somos escravos de nós mesmos. Nós nos torturamos. Não são os obsessores que nos torturam. Não são os obsessores que nos escravizam. Nós que permitimos ser escravizado, ser torturado por ignorância dos desígnios das leis de Deus. Nós sabemos qual é o caminho. Nós sabemos qual é o caminho. A pessoa que disser eu não sei qual o caminho que se leva a Deus, sabe? Pois nós vamos repetir mais uma vez isso. Pega essa pessoa que diz ser leiga dos desígnios de Deus. Ela nada conhece a respeito de Deus? Não. Ela não sabe o que é a verdade e nem o que é o mal. Pois bem, vamos fazer um teste? Pegue um coelhinho branquinho e coloquemos ali uma distância de uns 5 metros dela. E uma cascavel. E coloquemos também uma distância de uns 5 metros do coelhinho para que o cascavel não abocanhe o coelhinho. E olhamos para aquela pessoa e dizemos assim: pegue um dos dois e leve para você, para sua casa. A pessoa vai direto no coelho, sem pensar. Aí você a interroga, mas por que você foi no coelhinho e não na cobra? Ah, porque o coelhinho é inofensivo. A cobra, se ela me morder, eu morro. Mas você disse que não tinha conhecimento das leis do Criador? Como que você sabe que o coelho é inofensivo? E que a cobra é peçonhenta? Então, gente, nós praticamos o erro consciente. Deus é tão misericordioso que o nosso intuito parece que é enganá-lo. Nós olhamos para lá, para cá, olhamos para lá, para cá e pá, cometemos o erro. Ninguém está vendo mesmo. Mas tem o tempo de Deus.
Tem o tempo de Deus. Mas tem um tempo nosso também. Quando nós quisermos deixar de ser mistificado, depende só de nós. Por que que os charlatões, os mistificadores, os espíritos das trevas, eles nos mistificam? Porque nós permitimos. Aí muitas pessoas podem dizer assim, mas nesse período de transição não é fácil, não é? Mas quando foi que a Terra deixou de ser um período de transição? Desde quando a Terra começou a ser habitada por seres humanos, a Terra sempre foi e sempre será um planeta de transição, pois quantas raças já vieram de outro sistema solar para cá e que já cumpriram, já resgataram, já quitaram e já retornaram aos planetas de onde vieram. Os maias, os incas, os babilônios, enfim, quantas mil raças de seres, os egípcios, quantos mil seres que já vieram de outros planetas para cá, já se regeneraram e já retornaram aos planetas de onde um dia saíram, os degradados. Então devemos agradecer a Deus e a Jesus, porque também na mesma condição de todos esses seres, nós nos encontramos. Só depende de nós. Depende de nós. Os obsessores, os anticristos, eles nos torturam. Eles nos punem até que demos um basta. Até que nós emendemos de vida. Opa, pera lá. Chega. Basta. Vamos para o próximo vídeo.